Bom, hoje nós vamos conversar com o André Reis Novaes e o Pedro Urano, que realizaram filmes Vulgo Sacopã. Um geógrafo, que é o André Reis Novaes, e o outro que acaba de estar terminando já comunicação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu gostaria que vocês contassem pra gente, primeiro, esse personagem, Antônio, que achei interessantíssimo, moro há anos no Rio de Janeiro, jamais ouvi falar. E como vocês descobrem esse personagem, né? O André podia contar pra gente, depois o Pedro também podia falar como é que foi a reação do Antônio em relação a ser filmado, ser exposto, né? Então, como é que foi essa descoberta do... Vocês são frequentadores do Sacofã? Bem, a vontade de fazer o filme, ela vem desde a época que a gente estudava no colégio de aplicação, né, e que a gente frequentava, né, o espaço de vida ali do Seu Antônio. A gente ia lá para olhar o visual, e a gente ia como uma dessas pessoas que aparecem no filme, né. Então, a partir disso, foi criando um interesse muito grande da nossa parte, uma vontade de registrar aquela pessoa, né, que estava ali vivendo. Só que quando a gente foi conhecendo aquela pessoa, a gente foi vendo também que ela tinha uma relação muito grande com o espaço que ela vivia, né? Que a gente também não podia contar a história dela sem contar a história daquele espaço que ela estava habitando, o espaço de luta dela, o espaço de vida dela. Então, a partir disso, nasceu o interesse de registrar tanto a figura, a pessoa do Seu Antônio, quanto a história do espaço que ele estava vivendo, né? Então, isso foi o que motivou a gente a fazer o filme, e foi a partir daí que a gente conheceu o Seu Antônio e começou uma luta por conseguir filmar essa pessoa. E então vocês só conheceram ele agora, mais recentemente, para a realização do filme? Vocês não conheciam ele? Acho que a gente conheceu ele através da realização do filme, assim, na verdade. Até então ele era um barbudo estranho que fazia, que a gente, vez por outra, encontrava no meio da trilha e que expulsava nós e qualquer outra pessoa violentamente ali daquele espaço. Então... Mas assim, a gente já tinha uma relação um pouco diferente com ele, porque não foi à toa que a gente teve acesso a todo esse discurso que ele faz sobre o espaço, né? Como a gente tinha um interesse em estar conversando com ele, em estar trocando com ele, a gente teve acesso a todo esse discurso que ele faz sobre aquilo ali. E foi isso que motivou a gente a fazer o filme também. Se a gente só fosse expulso dali, talvez a gente não tivesse a vontade de fazer o filme como a gente teve, né? Só que a gente, na troca com ele, perguntando coisas para ele, tentando se relacionar de forma diferente com ele, não como todo mundo ia lá, a gente também teve acesso a essa... E aí, como é que foi? Vocês entraram direto com a câmera ou vocês foram primeiro tentando se aproximar mais dele? Na verdade, assim, eu acho que o André teve uma experiência antes de mim de conseguir conversar com ele, assim, de forma mais contraída. Mas, enfim, a partir do momento que a gente resolveu fazer alguma coisa, ainda que não soubesse ao certo o que seria, a gente passou a ir lá, eu não lembro ao certo se desde o primeiro dia a gente já estava levando câmera, mas acredito que sim, se não, lá pela segunda, terceira vez a gente já estava levando câmera, ainda uma câmera pequena, ainda sem equipe, levando uma câmera dentro da mochila. O que eu lembro é que, levando a câmera, foi lá só pelo terceiro ou quarto encontro que a gente conseguiu tirar a câmera da mochila. Ao mesmo tempo, nesse primeiro dia que a gente tirou a câmera, a gente já rodou uma das partes mais significativas do documentário, assim. Foi muito engraçado porque... no percurso, saindo da casa dele, fazendo a trilha até a rua, né, até o asfalto, ele praticamente elencou todas as ideias, enfim, todas as questões que viriam a ser tratadas mais tarde ao longo das filmagens, né, que duraram mais de um mês. Assim. Então ele não resistiu nada para... Não, resistiu bastante, tanto que foi nesse terceiro dia, né. Assim, no começo, porque ele é um personagem que tem um discurso já construído, né. Então, assim, nesse começo foi muito difícil, ele até não queria filmar, falou que não deixaria a gente filmar, e a gente teve que ir convencendo ele aos poucos, né, porque fazia parte da estratégia de vida dele ser dessa forma como ele era, assim, uma pessoa reclusa, que estava ali construindo um personagem mesmo, né, para poder estar defendendo aquele espaço. E assim, a gente teve que conversar muito com ele para até conseguir tirar a câmera e filmando aos poucos. E ao longo do filme a gente vê que é um processo, que assim, tem um certo momento que ele não olha para a câmera, né. Teve a partir de um certo momento da filmagem que ele passa a olhar para a câmera, né, e passa a se sentir mais à vontade, né, com a câmera. A gente teve também uma preocupação muito grande no filme em colocar o discurso dele, né, colocar as coisas que ele queria dizer, porque no princípio a gente até conversando com ele sobre o filme, a gente queria uma coisa também que construísse a história dele ali, como é que foi a ocupação dele ali, quais são os direitos que ele tem naquele espaço.
Então a gente tinha uma obrigação com ele também de colocar essas questões no filme. Né? Se a gente tivesse vontade de fazer outro filme, colocando outras coisas, a gente poderia fazer outro filme. Mas a gente tinha o interesse de colocar esse discurso dele, toda essa lógica que ele tem ali no espaço e essa vontade que ele tem de estar falando aquelas coisas. Porque desde o começo a gente percebeu que ele tinha vontade de falar. Né? Que ele parece uma pessoa muito travada, mas quando você começa a conversar com ele, ele vai embora. Ele tem muito o que dizer, na realidade. Né? Ele tem muita consciência, dos direitos que ele tem. Dos direitos. E, então, justamente isso, a gente como espectador fica hiper curioso, porque ele fala muito da batalha que ele tem feito para o reconhecimento dessa terra e tudo. Então, ele fala muito no prefeitinho, que ele já foi no prefeitinho. E nós, enquanto espectadores, não ficamos sabendo do final dessa história, né? Por exemplo, como ele descobre esses papéis, né? Como ele consegue esses papéis desse lugar, né? Como ele descobre a história do lugar para que ele possa se apropriar dele, e essa demarche dele na prefeitura para o reconhecimento, quer dizer, ficou para nós um suspense, né? Que eu acho que faz parte do filme, mas aí vocês podiam revelar para a gente aqui. Eu acho que assim, o legal da entrevista é isso também, que a gente pode estar falando coisas que também não estão no filme, né? E assim, esse processo de luta dele, na realidade, ele não fecha no filme, porque ele é um processo aberto mesmo. Ele é um processo que está ocorrendo. Em andamento, né? Agora, eu acho fundamental uma coisa que a gente talvez mostre um pouco no filme, seja essa diferença do contexto, né? Do momento atual para o momento passado. Né? E por isso, acho que a história da pessoa dele se liga com a história do espaço. Porque talvez o Seu Antônio ele fosse visto de uma forma diferente se naquele lugar não tivesse tido uma favela, se aquele lugar não tivesse uma história. E a gente vê que são contextos diferenciados, assim. Em outro momento, talvez ele não tivesse direito nenhum de permanecer ali, iriam chutar ele dali. Agora a gente está vivendo um outro momento em que, sei lá, depois da Constituição de 88, né, a lei do uso do solo urbano começou a dar direitos para a pessoa lutar pelo espaço urbano. Mal ou bem ele está num espaço ali privilegiado, né, no maior IPTU da cidade. Então acho que boa parte dessa luta e desse conhecimento jurídico que ele tem se dá por conta de aliados que ele angaria entre a vizinhança. Então ele tem um morador que ele conhece na rua e que troca uma ideia maior, que por acaso é um advogado, enfim. E aí foi assim que ele acho que foi conseguindo boa parte de ajudas fundamentais. Porque o interessante nisso é que a disputa dele, quer dizer, o conflito dele não é com a vizinhança, não, né? É com o poder local. Na verdade, também é com a vizinhança, né? A vizinhança não é tão homogênea, assim, há aliados e inimigos na vizinhança, né? Porque não transparece isso. No filme, no vídeo, fica parece que, enfim, ele criou um círculo, né, de uma rede de relações com a vizinhança, o que permite que ele não seja ameaçado por ela, porque ele me pareceu isso, um cara tranquilo. Tem os dois. Existe uma perspectiva da vizinhança até de que o Antônio estando lá, o morro não foi reocupado e ele garantiu que não tem a favela lá hoje, alguma coisa nesse sentido. Mas também tem uma organização assim, da vizinhança que seria para tirar ele de lá. Até o próprio subprefeito da Lagoa, né? Ele é um subprefeito. Ele atende a região da Lagoa. E assim, foi através desse subprefeito que os próprios moradores fizeram um abaixo-assinado para tirar ele de lá. Né? Então também houve um interesse daquelas pessoas em estarem tirando ele de lá. Ele até relata um episódio no filme que os moradores queriam fazer uma horta comunitária no espaço dele, nessa perspectiva de que ele é privilegiado. Né? E na realidade ele, com as suas estratégias, conseguiu afastar os moradores dali. Né? Porque se fosse de repente outra pessoa, os moradores eles ambicionavam aquele espaço. Né? Nas palavras dele, ele não ia saber que o Bacana estava ambicionando a área. Né? Ele fala exatamente assim. Trabalharam em quantos? Quem fez a câmera foi você, né, Pedro? Foi. Não, a equipe era super reduzida, assim, e no grosso das filmagens, né, a gente teve um período de filmagens contínuo, que acho que foi mais ou menos um mês, e depois, enfim, a gente foi dentro do nosso espaço e de acordo com ia acontecendo certas coisas, a gente foi fazendo algumas filmagens suplementares, assim. Mas a equipe fixa maior, que foi durante esse período, era uma equipe bem enxuta, na verdade, acho que praticamente era 3 pessoas, se eu não me engano, 3 ou 4, eventualmente, assim. Era eu operando a câmera, o André
dirigindo e, enfim, e havia uma assistente de direção também, né, que também era também da geografia. E acho que basicamente a equipe básica foi essa, né? Era um filme de 3 pessoas. O som foi um dos problemas do filme, porque na verdade a gente não tinha um operador de som. Então na verdade até onde deu, eu fui técnico de som também ao mesmo tempo, assim. Que câmera vocês usaram? Uma câmera DV das mais simples, assim. O filme está toda hora trabalhando isso, assim. Acho que várias das opções, inclusive, do filme dizem respeito a essas limitações técnicas, assim. Pois é, porque na edição tem uma coisa assim, que eu diria que eu gostaria que vocês conversassem um pouquinho sobre isso, o processo de edição, né? A partir de quantas horas vocês fizeram e como vocês reduziram. Mas tem uma coisa quer dizer, tem uma cena que eu gostaria que vocês explicitassem mais, que é exatamente, tem um momento que ele está falando, o Antônio, vocês estão com a câmera enquadrada nele, e de repente a fala dele quase que é cortada e entra uma floresta com os macacos lá gritando, e não retorna ele, ou tem uma coisa assim, ficou faltando, entendeu? Nem que fosse o suspiro dele, assim, né? Suspirou, aí passa pela floresta. Então, são esses probleminhas que a gente tem às vezes na edição e que faz umas opções assim, se vocês pudessem explicitar um pouquinho. Esse momento é um momento muito particular do filme, eu acho, porque é justamente esse momento que a gente está querendo colocar a retórica dele, né? Construir a retórica que ele já tinha previamente colocado pra gente. Então ali é o momento que ele faz todo o discurso dele sobre a ocupação dele no espaço e tudo. E assim, no nosso ponto de vista, isso cansa um pouco o telespectador, porque ele está falando sobre coisas jurídicas, sobre a luta dele ali. Então a gente sentiu a necessidade de ter uma pausa, né, naquele momento. Né, e daí vem toda a dificuldade de estar construindo essa história só a partir do ponto de vista de uma pessoa. Né? Você está construindo toda uma história com uma pessoa, com o que aquela pessoa está relatando. Né? Então a gente sentiu necessidade de ter uma pausa ali, porque ele estava falando. Então a gente tem necessidade de ter alguns momentos de respiração para a pessoa refletir sobre o que ele está falando. Senão a gente bombardeia, né, o telespectador de informações e ele não vai ter um tempo para pensar. Então naquele momento, é até um problema na edição, no meu ponto de vista, é que a intenção do Mico, né, pelo menos para mim, assim, foi muito mostrar porque ele estava falando da luta dele. E a última frase que ele fala é: então eu fui procurar meus direitos. E aí a gente tentou fazer uma associação com os micos gritando, né, ali para os micos estarem passando alguma questão, porque os micos eles gritam de uma forma específica, ele tem um que fica segurando né? Então a gente tentou fazer uma associação entre o grito do mico e a questão dele estar procurando os direitos dele. Não, a questão das pausas que o filme ele tem que dar, porque a gente estava justamente construindo um discurso e a gente procura ter algumas pausas no filme. Eu acho que para isso tem uma importância fundamental o fato de a gente ter trabalhado com 2 texturas, né? Não ter ficado só no digital. Porque se já tem um discurso que se repete bastante vezes no filme, fica interessante também a gente poder sair dele, né, e entrar no lado de fantasia do Seu Antônio, assim, no lado fantástico dele, no lado do mundo que ele construiu a partir do livro que ele escreveu, né, que aí também algumas pessoas conseguem captar isso, outras não, que o Super 8 tá ligado a esse lado mais fantástico e o digital tá ligado mais à construção dessa história real que existe ali. E eu acho que o Super 8 ele teve um papel muito importante nesses momentos de reflexão maiores do filme, para a pessoa estar digerindo aquela história e estar podendo ter contato com outro Seu Antônio. Né? Porque existem vários Seu Antônios, até a gente estava colocando que a gente construiu um personagem junto com ele, né? Sempre um filme é uma construção, né? Existem vários, tem o Seu Antônio que luta, que vai lá no juiz todo dia, tem o Seu Antônio que pinta, tem o Seu Antônio que escreve poesia, tem o Seu Antônio que fica ali sozinho naquele mundo que é dele, e tem o Seu Antônio que se comunica com o mundo que está do lado de fora. E assim, como sintetizar todos esses Antônios em um só, né, no filme, foi uma tarefa difícil, e que a gente procurou dessa forma, trabalhando com pausa e discurso. Vocês entrevistam moradores, digamos, não sei se é dali, do próprio bairro dele, ou se é na Lagoa, mas muitos são entrevistados na própria Lagoa, né? Então, como é que foi a escolha desses personagens? A vontade que havia era de você ter enfim, para nos auxiliar na construção desse personagem, você ter a perspectiva de quem está mais distante, quem não conhece o Antônio, para quem o Antônio é apenas o negão barbudo que passa de bicicleta, enfim, que tá por aquele espaço, mas que ainda não tem um contato próximo com ele.
Quer dizer, na verdade são vários níveis, né? Quando a gente entrevista os porteiros são os porteiros da rua ali, né? Então os porteiros já têm uma relação mais próxima, os moradores já têm uma relação mais próxima do que aquele frequentador da lagoa, tem outro tipo de relação. Então, na verdade, acho que a busca foi por ter todo esse naipe, todas essas cores de aproximação de de pessoas que se relacionam de formas diferentes com o Antônio. Assim. Acho que a opção foi pela heterogeneidade, né? Nas pessoas que a gente foi entrevistar. A gente tentou pegar uma gama grande, né, com relações mais próximas e uma pessoa mais afastada, uma pessoa de diversas classes sociais. A gente tentou colocar essa diversidade, né, nessas entrevistas. Mas eu acho que essas entrevistas elas também têm um papel ali no filme que é um papel de construção do personagem. A gente vê que existe uma linha de, primeiro, pessoas que estão mais afastadas dele e até pessoas que nem o conhecem, muitas das pessoas que a gente entrevista. Tem gente que fala da favela e não do seu Antônio. Tem gente que fala do fato de ter alguma pessoa de renda inferior morando perto de você. Não, e tem gente que fala até da possibilidade, né? Não sabe da existência dele. E se morasse alguém aí? Se eu te dissesse aqui, enfim... Então, na realidade, eu acho que essas entrevistas elas ajudaram a estar construindo o personagem antes dele aparecer, né? Porque até aí o seu Antônio ele aparece rapidamente no filme, fica uma coisa assim e essas pessoas vão construindo ele, falando, aqui existia uma favela, mas e se ficasse alguém dessa favela? Mas aí de repente, mas tem alguém que mora lá em cima. E a gente vai se aproximando cada vez mais até chegar na figura dele. Né? Ou seja, e, na realidade mostrar também como ele construir um personagem naquele lugar, como diversas pessoas conhecem ele de formas diferenciadas. Né? Eu acho que essas entrevistas elas cumprem essa função, tanto de fazer um elo dele com a favela que existia ali, né? Como de ver como ele é percebido hoje, né? Como ele construiu esse personagem hoje. Então acho que liga essas duas coisas. E a edição foi uma harmonia total entre os dois na escolha do fio condutor e... acho que o fio condutor, boa parte dessa opção já foi feita na filmagem. Não foi, acho que não foi difícil de editar o filme, porque a gente tinha bastante o que a gente queria passar, tinha o filme na cabeça um pouco, né? Até o momento que a gente foi filmando, inclusive é até interessante essa questão das entrevistas, porque as entrevistas foram feitas posteriormente. Né? Primeiro a gente filmou o seu Antônio, ficou muito tempo filmando com ele, né? Tem algumas entrevistas que foram feitas antes da gente encontrar com o seu Antônio, né, que a gente ainda não tinha nem conseguido falar com ele, mas já vamos filmar esse cara aqui que está aqui em cima, perguntar o que ele acha do seu Antônio, e aí estou voltando à questão anterior, mas já vem a preocupação de colocar os escaladores, de colocar todo mundo, que eu não tinha citado anteriormente. Mas assim, acho que a edição foi facilitada por isso, porque a gente já estava vendo que filme que a gente queria. Vocês já divulgaram? Já percorreu o mundo? Já participou de festivais, etc e tal? Não, o filme foi lançado em 2002, né? A gente está em 2004, na verdade. Eu já nem lembrava mais do filme, né? Mas, enfim. E ele foi para uma série de festivais, foi mais de 20 festivais no Brasil e no mundo. Foi para, enfim, acho que foi para quase todas as regiões do Brasil. Foi para fora também, foi para Portugal, Holanda, Alemanha, e vira e mexe acontece alguma coisa. Vocês têm tido feedback desse? Tem. Eu estava até comentando com o André, eu mandei para ele, não sei nem se ele viu ainda, porque o filme passou semana passada em Minas, numa TV aberta em Minas. E eu tinha até esquecido que ia ter essa exibição, né? Porque, enfim, a coisa vem numa antecedência ali, você dá o ok. E aí eu sou surpreendido numa manhã em casa quando eu começo a receber uma série de e-mails, assim, enfim, elogiando, estabelecendo qualquer espécie de diálogo em relação ao filme, assim. Então é uma coisa que sempre, na verdade, é o que há de melhor, né, na verdade, principalmente numa produção dessa que, enfim, não tem objetivos comerciais e tem vários fatores ali que complicam até seu sucesso comercial. Ela é o mais bacana é isso, né? Você vê pessoas que se identificam, que
enfim, que você vê que o filme gera um diálogo, né? O filme gera um pensamento, gera questões e impele as pessoas a estabelecerem esse diálogo, assim, acho que isso é o mais importante, né? É um cinema que não se esgota em si, ele circula. Né? Ele circula e remete para a realidade, para a discussão de uma série de questões aí. Eu acho que o fato dele estar remetendo à realidade também pode ser que ele seja usado em outras perspectivas a partir de agora também. Até para discutir questões relacionadas ao urbanismo, questões relacionadas à cidade. E até esse pessoal de Minas, muitos deles eram professores pedindo filme. Então a gente está começando a abrir um novo campo de utilização, de possibilidade de utilização do filme. Eu acho isso muito interessante, porque essa coisa do filme não se esgotar em si. Ele pode ter um desdobramento muito grande, e não só o filme. Porque não é um fenômeno tipicamente carioca, né? Então você pode fazer uma leitura através de um outro espaço, o mesmo fenômeno que esteja ocorrendo em outro lugar. Isso foi até uma surpresa quando o filme foi para fora, foi até assim, uma grande surpresa para mim, assim, ver como ele dialogava com uma realidade completamente diferente, né? Acho que em algumas dessas oportunidades eu tive a oportunidade de ir e eu fiquei super surpreso, assim, como em Portugal as pessoas se identificavam com uma história que eu até então acreditava como essencialmente carioca, por mais que, enfim, e não é, né? Não é. Bom, então, quais seriam os desdobramentos dessa história, ou do seu Antônio, ou do trabalho de vocês? Acho que é importante a gente falar assim, também da relação que a gente construiu com ele, né? Porque o processo do filme também foi um processo de estar conhecendo o seu Antônio, de estar se aproximando cada vez mais dele. E assim, isso gerou também um certo, eu me sinto assim pelo menos, compromissado também com a luta que ele está desenvolvendo ali naquele espaço, né? Então eu pelo menos tenho a intenção de, talvez como geógrafo, não sei eu estou pensando nessa geografia. Claro, tenho a intenção também de estar tentando auxiliar ele de alguma forma na luta pelo aquele espaço, pensar arranjos institucionais possíveis para ele permanecer naquele espaço, né? Porque ele ganhou um pequeno espaço de terra e a questão não acabou aí, né? Porque ainda existe todo um outro espaço que não é anexado ao Parque da Catacumba, né, que está na vertente posterior do Morro do Sacopã, né, e que é um espaço que está em aberto ali, né. E eu acho que a gente também poderia, a partir de agora, o vídeo serve tanto para discutir essas questões urbanas, como também o vídeo serve para estar divulgando a questão dele específica e para a gente estar buscando soluções efetivas, né, posteriormente, né, junto com ele, ver que formas que a gente pode estar atuando naquele espaço e que formas que a gente pode estar atuando nessa temática que a gente levantou. Porque senão a gente só levanta a temática e deixa a bola no alto e não chuta a bola. E a gente queria também atuar de alguma forma nesse sentido. Então a gente não sabe muito bem como, né, atuar, mas a gente está buscando formas de atuação. Eu acho que a partir do momento que você está construindo, né, uma representação da realidade, você está se comprometendo com ela e existe um espaço ético ali que acho que é tema e assunto de qualquer documentário, né? No caso do seu Antônio, enfim, acho que a luta dele continua, né? Ele ainda não conseguiu a terra. E acho que o filme, de qualquer forma, não deixa de ser um aliado a essa luta. Se antes havia alguém que questionava a presença dele ali, hoje já não há. Mesmo entre os desafetos dele, não há ninguém que questione a presença dele ali, apesar de até agora ele não ter a posse. E há desdobramentos também que, inclusive a Débora que estava contando, por exemplo, ele no filme aparece pintando, e parece que hoje ele já consegue até uma renda vendendo aqueles quadros na vizinhança. Há um desdobramento na realidade dele, no cotidiano dele. Assim, houve uma influência muito grande do filme na vida dele. A gente, inclusive, deu algumas fitas para ele vender. E ele, assim, isso... Por exigência dele, assim, na verdade. Ele exigiu, eu já arrumei vários compradores. Isso mudou então tá, né? Isso mudou muito a vida dele, assim, de certa forma, porque ele começou a se relacionar mais, ele pôde sair um pouco daquele personagem que ele tinha ali escondido, recluso para defender aquele território. Ele pôde sair um pouco mais, circular mais. E, assim, de certa forma, a gente já interviu na realidade, né? Claro, que formas que a gente pode estar intervindo posteriormente. Ele, enfim, por menor que seja a distribuição do filme, no caso de um filme desses, né, ele tende a ser distribuído entre as classes mais abastadas, assim, né, que são, enfim. E exatamente a vizinhança dele. Então ele, de uma certa forma, pelo menos por certo tempo, virou uma pequena celebridade ali, né? Até por frequentar a Lagoa, enfim, ele vira e mexe era reconhecido. Mas de uma vez encontrando com ele
veio para mim perguntar: pô, Pedro, vamos fazer o próximo, né? Quando que a gente vai fazer o próximo? E vamos ver se a gente faz um dia, né? Eu falei pro André que eu só faço o próximo depois que ele conseguir a Terra. A Terra, aí tem que ter uma outra novidade, né? Bom, foi ótimo conversar com vocês e descobrir o Antônio, né? Nós aqui no Rio de Janeiro somos poucos que conhecemos, e eu queria agradecer muitíssimo e espero então poder encontrar com vocês no próximo filme, o seu Antônio já com o título de proprietário e vocês já muito mais consagrados com os trabalhos que vocês têm realizado nesse campo. Muito obrigado, agradeço a todos a atenção, então tenham um bom programa e até o próximo.